Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Era uma vez um homem muito malvadinho que se chamava Saulo. E Saulo, ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos e ele matava os cristãos. Porque Saulo é nome de gente ruim. Um dia, indo Saulo pelo caminho de Damasco, Jesus lhe aparece. E ele pergunta: Senhor, quem és tu? Jesus lhes responde: Sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, Jesus muda o nome dele de Saulo para Paulo e ele passa de perseguidor dos cristãos para um grande evangelista. E tudo isso que eu disse até agora foi verdade, né? Mais ou menos, né? Nem tudo que eu disse até agora foi verdade, mas se você perguntar para 90% dos cristãos, eles vão dizer que tudo que eu falei até agora aqui é verdade, né? Isso é um caso para estudo, tá? Em primeiro lugar, Saulo não é nome de gente ruim e nem tem um significado ruim. Aqui na descrição do vídeo tem um link para um outro vídeo que eu fiz explicando a origem do nome Saulo e o que ele significa, tá? Mas Saulo, ele vem do hebraico Shaul, que significa pedido, né? Pedido a Deus, né? O a Deus, ele fica subentendido aí. E outra mentira, né? Que a maioria dos cristãos acreditam também, é que Jesus, ele mudou o nome de Saulo para Paulo. Por isso que ele era malvadinho e depois ficou bonzinho, né? Isso também não tem nada a ver. Paulo, ele nunca mudou de nome, tá? Ele nunca mudou de nome. Paulo, ele tinha dois nomes. O que acontece é que ele era judeu, mas ele era também cidadão romano. Então, o nome dele, judeu, era Shaul, tá? Mas como ele era cidadão romano, ele também adotou um nome romano. Esse nome que ele adotou era Paulus, né? Do latim. E ele sempre teve esses dois nomes, tá? O que eu acho que leva as pessoas um pouco a confundirem isso aí é que nas cartas de Paulo, ele sempre, né, se chama de Paulo, né? E quando está contando a história dele lá em Atos dos Apóstolos, que ele perseguia os cristãos, ali ele é chamado de Saulo. Então talvez seja por isso essa confusão. Mas o que acontece? Por que lá em Atos dos Apóstolos, Paulo é sempre chamado de Saulo, né? Que seria o Shaul. Porque se você reparar ali, Saulo, ele está sempre lidando com judeus, né? Então, enquanto ele estava ali no meio dos judeus, ele era chamado de Shaul, tá? Mas depois que ele passa a evangelizar os gentios, né? E os gentios, eles falavam grego, né? Então, ele é sempre chamado de Paulo, né? Ele sempre chegava nos lugares também se apresentando como Paulo e não como Shaul. Por que isso? Porque os gregos e os romanos também, eles não conseguiam pronunciar Shaul, tá? Eles não conseguiam falar Shá, tá? Aí você vai me dizer, pô, você está exagerando, não é possível que eles não conseguiam falar. Se você está pensando isso, você precisa ler mais a Bíblia, né? Porque pessoas já morreram por não conseguir pronunciar isso, né? Lá no livro de Juízes, houve, né, uma batalha entre a tribo de Gileade e a tribo de Efraim. A tribo de Gileade ganhou, né? E o pessoal da tribo de Efraim ficou ali meio assim, né? Meio
meio disfarçadamente ali, né? Ah, tô aqui só passeando, tal, né? E o pessoal de Gileade, quando desconfiava que aquela pessoa era uma pessoa da tribo de Efraim ali, meio disfarçada, perguntava para ela, você é de Efraim? Eu disse, não. Então diga Shibolet, né? Shibolet significa corrente de rio. É que eles estavam ali no Rio Jordão, então acho que essa é a primeira palavra que vinha à mente deles. E o cidadão não conseguia falar Shibolet, né? Ele falava Sibolet. E aí eles matavam essa pessoa, porque se não conseguisse falar, a Shibolet era de Efraim. E vejam só, tanto o pessoal de Gileade quanto o pessoal de Efraim eram hebreus, os dois falavam hebraico, né? Só que o pessoal de Gileade conseguia falar Shibolet. O pessoal de Efraim não conseguia falar Shibolet, tá? Então, isso não é um exagero, tá? Então, quando Paulo se apresentava aos gentios, ele nunca se apresentava com Shaul, se apresentava com Paulos, porque os gentios conseguiam falar Paulos normalmente, né? Então, pessoal, é isso aí, tá? O que fica de ensinamento pra gente é isso. Primeiro, Saulo não é nome de gente ruim, não tem um significado ruim, tá? E Jesus nunca mudou o nome de Paulo, tá bom? Paulo sempre teve esses dois nomes, sempre. Quando ele estava lidando com os judeus, repare lá no livro dos apóstolos, quando ele está lidando com os judeus é Shaul, por isso que lá no livro dos Atos dos Apóstolos está como Saulo. Quando ele vai lidar com os gentios, é Paulo. Pessoal, uma informação importante que eu estava me esquecendo de passar para vocês, estava quase subindo o vídeo para o YouTube, aí eu me lembrei. Se alguém ainda duvida, depois de toda essa explicação que eu dei, que Paulo ele sempre teve esses dois nomes, né? Shaul e Paulus. Então, dê uma olhada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Lá está escrito assim: Saulo, que também se chama Paulo, né? Então, provando aí que ele sempre teve esses dois nomes. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Letra OT. Tchau!